todos os assinantes do Panorama Farmacêutico. Aqui é Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o cenário econômico que a gente está vivendo agora e o que a gente deve vivenciar aí pela frente nos próximos 2 anos, final de mandato do presidente Lula, e que tem um cenário econômico de desafios, especialmente por conta da política fiscal, que hoje é o nosso grande entrave. Mas não só no cenário doméstico, a gente tem também um cenário internacional que está bastante desafiador. Uma troca de presidência na economia americana. Donald Trump vem aí para os próximos 4 anos com desafios fortes também na política econômica, uma situação de déficit fiscal bastante elevado, e um presidente que quer aumentar a tarifa de importação, quer fazer uma guerra comercial com implicações de inflação para os Estados Unidos e que vão impactar o mundo inteiro. Uma reação do que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que está afetando já a economia brasileira e vai afetar ainda nos próximos anos, é uma variável muito importante para a indústria farmacêutica, que é a taxa de câmbio. Esse cenário internacional mais incerto que a gente está vivendo agora tem pressionado a taxa de câmbio, feito com que ela depreciasse com mais intensidade nas últimas semanas, e esse cenário internacional, em conjunto com o nosso cenário doméstico, também adverso na parte fiscal, faz com que esse câmbio se estabeleça em torno de 5,70 e muito provavelmente não fique longe desse patamar ao longo dos próximos anos, podendo até chegar a R$ 6 por dólar. Então a gente tem um cenário diferente dos últimos 2 anos, que estava com câmbio mais baixo. A gente vivenciou durante bastante tempo um câmbio entre 4,50 e 5. A gente está entrando num caminho agora pelo cenário internacional e pelo cenário doméstico de maior pressão. No caso brasileiro, o pacote fiscal sinaliza algumas mudanças na estrutura de gastos para os próximos anos, mas ainda não é suficiente para estabilizar a dívida pública. Por isso, a incerteza do mercado ainda sobre a questão fiscal no Brasil. Isso faz com que taxas de juros fiquem elevadas e também tem pressão na taxa de câmbio. Então, quando a gente junta cenário internacional com cenário doméstico, a gente vê esse cenário de câmbio ficar pressionado nos próximos 2 anos. Câmbio mais alto, a economia está crescendo com uma certa força esse ano, também pressiona a inflação. A inflação brasileira tende a ficar acima do teto da meta esse ano, e em 2025 também acima de 4%. Isso vai colocar muita pressão em cima do Banco Central para aumentar a taxa de juros, que é o que provavelmente a gente vai vivenciar ao longo de 2025 inteiro, uma Selic que vai ficar ali próxima de 13%. A consequência disso tudo é, infelizmente, uma economia que vai crescer um pouco menos em 2025, provavelmente na casa de 2%, depois de crescer acima de 3% em 2024. E, olhando do ponto de vista regional e setorial, a boa notícia é que as commodities voltam com mais intensidade em 2025. Então, o interior tende a ter um desenvolvimento econômico, um crescimento de renda, de produção mais forte em 2025, atrelado a essa performance melhor das commodities, especialmente das commodities agropecuárias, em 2025. Esse é o grande resumo do cenário que a gente tem para os próximos 2 anos. É desafiador, mas ainda assim a gente consegue crescer 2%, ter uma inflação relativamente baixa, e esperando um próximo governo para fazer finalmente, quem sabe, o ajuste fiscal que todos nós esperamos. Fico por aqui e até uma próxima para a gente conversar mais.